Antes de começar, quero... Opa! Alguma Era só o coisa... aviso da gravação, mas já está tudo certo. Ah, ok. Antes de começar, quero agradecer muitíssimo a todos os participantes, ao professor Dr. Nelson Chapochnik, da Faculdade de Educação da USP, ao professor Felipe Marcel, da Universidade Federal Fluminense, e ao autor do livro, Dr. Alejandro Duhovne, do IDAES e da UNSAM. Também agradeço mais uma vez a todos aqueles que estão conosco. A publicação de Pátria Portátil em português, acontecida este ano, em 2021, irremediavelmente me remeteu ao início de 2014, quando fui jurado do concurso da melhor tese de doutorado em judaísmo latino-americano, organizado pela LAISA, Latin American Jewish Studies Association. Duas teses compartilharam o primeiro prêmio. Tão bons serão aqueles trabalhos e tanta dificuldade dos jurados para escolher um só. A tese doutoral de Alejandro Duhovne foi uma delas, com um longo acadêmico e um tanto enfadonho título, vou ler, Impresiones del Judaísmo, una sociología histórica de la producción y circulación transnacional del libro en el colectivo social judío de Buenos Aires, 1919-1979. Lembro-me que naquela ocasião pensei que a tese deveria ser publicada de imediato, porque trata-se decididamente de um trabalho de pesquisa sólido sobre um tema muitíssimo interessante e também revelador. Assim que o livro saiu publicado na Argentina, não fiquei surpresa, mas reconheço que fui tomada por surpresa quando soube que Pátria Portátil foi traduzido ao português. Não porque a tradução não fosse merecida, nada disso, mas porque não é esse o caminho mais comum na política de traduções dos pesquisadores latino-americanos. Deixo que o debate sobre o livro seja realizado pelos convidados, mas não queria finalizar esta brevíssima apresentação sem acrescentar que a boa acolhida do livro na imprensa argentina e internacional... sem acrescentar a boa acolhida do livro na imprensa argentina e internacional. Isto último não é tão habitual para livros sobre judaísmo latino-americano publicados em português ou em espanhol. Assim, Pátria Portátil foi alvo de uma longa e elogiosa resenha no Journal of Yiddish Studies. O Journal of Yiddish Studies. O querido David Foster, Zichrono Lebrachá, escreveu uma longa matéria sobre a pesquisa de Alejandro no Judaica Librarianship. A revista Eyal, da Universidade de Tel Aviv, também dedicou umas páginas para comentar e elogiar o livro, do mesmo modo que o jornal argentino Página 12. Sabemos que nem todos os livros acadêmicos de temática judaica em particular seguem esse percurso de tanto reconhecimento da imprensa. Isto posto, feliz de estar aqui, dou começo a este evento e passo a palavra ao professor Felipe Marcel, que, entre outras coisas, fez a tradução do livro ao português. Olá, boa tarde, pessoal. Antes de qualquer coisa, também gostaria de agradecer pelo convite. Não é todo dia que eu, como professor de linguística especializado em análise do discurso, recebo um convite de um centro de estudos judaico para falar sobre uma tradução. Então, é um caminho meio inusitado, mas é um caminho que eu considero super válido na história da intelectualidade e também na história do pensamento, na história das ideias como um todo. Eu montei um roteirinho aqui de agradecimentos e depois de leitura de uma parte do prefácio e comentário dessa parte do prefácio, porque eu acho que é o mais interessante mesmo para depois a gente seguir no nosso debate. Então, estou chamando essa fala de uma história da tradução e edição do livro A Pátria Portátil, uma história do livro judaico na Argentina. Então, acaba sendo uma fala muito meta-tradução, meta-edição de uma meta-história também, né? Já que a gente está falando de um livro sobre livro,
e eu estou falando a partir de um lugar, né, que vai falar da história de um livro sobre a história de livros. Então, é óbvio que é uma brincadeirinha que eu estou fazendo no começo, mas eu vou seguir nela do começo ao fim dessa apresentação. Então, agradeço a Marta pelo gentil convite que me permite, como professor de Linguística e Análise do Discurso, trafegar por diferentes instituições e, sobretudo, áreas do conhecimento. É uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos, né? Eu me apresento em congressos de gastronomia, a história do livro, e sempre me concentrando em análise do discurso, e é algo que tem sido muito vantajoso para a gente pensar a partir de outros lugares também, e observando como que o pensamento se formula com outras perspectivas. Agradeço também ao Alejandro por ser, de certo modo, o artífice desse encontro, além disso, pela gentileza dele desde o início dos nossos diálogos, com que fomos colaborando tanto no processo de cessão de direitos de tradução, quanto na própria tradução e na edição do livro, e depois em relatos e confissões pessoais que acabaram tornando o livro um pouco mais colorido, né? Nessa sua edição brasileira. Agradeço também a co-tradutora desse livro, a hispanista e professora da Universidade Federal de Sergipe, Joyce Palha Colassa, pela parceria de sempre, mas, sobretudo, por ter dividido essa experiência, sabedoria e bom humor na tradução do livro. Além disso, e isso já faz parte dessa história da tradução desse livro, eu agradeço a graduandos, e aí, nomeadamente, porque é um projeto, a tradução desse livro ela é fruto de um projeto universitário, de 2 projetos universitários, na verdade, e isso deve ser mencionado. Então, nomeadamente, eu agradeço a Rayane e Vitor, que voluntariamente trabalharam na ajuda, né, na colaboração à nossa tradução, e também ao ex-bolsista do projeto Arquivo dos Livros. Eles contribuíram com a tradução do livro por meio dos projetos de extensão da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal de Sergipe. E agradeço também ao colega e amigo Davi Pessoa, que é o coordenador do Laboratório de Publicações Lima Barreto, a editora que, com a Mórula Editorial, sendo um projeto universitário, fez a coedição da Pátria Portátil, né? E nos ajudou com a escolha desse título, nos ajudou com decisões editoriais, nos ajudou em diferentes frentes, efetivamente. E, por fim, nesse hall de agradecimentos, eu saúdo a parceria entre esse laboratório, né, o Laboratório de Publicações Lima Barreto, o CELB, o ERJ e a editora Mórula, que possibilitou que o livro viesse a termo, né? E justamente sobre isso que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, sobre a dificuldade de, sendo um projeto de extensão universitário, a gente conseguir fundos para fazer a tradução, a diagramação, a edição, a revisão de tradução, o copydesk, e toda a parte logística de um livro que foi publicado em outro formato originalmente, né, na Argentina, não foi fruto de um projeto de extensão universitária, embora em muito tenha sido projeto, sim, de pesquisa universitária. Aí é outra instância. Então, mais à frente, eu vou falar um pouco disso. Então, direto a essa minha fala, né? O Robert Darnton, como especialista em história do livro, tenta definir os interesses dessa disciplina. Ele diz: a história do livro se interessa por cada fase desse processo, o circuito complexo de transmitir mensagens, passando-as do pensamento para o texto, do texto para a letra impressa e, de novo, para o pensamento. E pelo processo como um todo, em todas as suas variações no tempo e no espaço, em todas as suas relações com outros sistemas, econômico, social, político e cultural no meio circundante. Então, nessa minha fala, eu acho que cabe a gente pensar em como que esse livro, especificamente, tece relações com esses sistemas econômico, social, político e cultural, especificamente no cultural e focando no universitário. Então, acredito que eu possa começar falando sobre a importância do Programa Sur para se pensar na necessidade de programas que divulguem a produção intelectual, literária e científica de países não anglófonos mundo afora,
no intuito de uma política cultural e linguística também, de circulação de sentidos outros, não frequentes em língua inglesa. Esse tipo de recurso é importantíssimo para que o anglocentrismo típico da circulação das ideias seja amainado. Engendra, então, um pluricentrismo linguístico que deveria ser um intuito, mas sabemos que, por diversas razões, não é, né, de muitos programas, todos envolvendo o grande capital, então deveria ser o intuito de nossas ações. Nesse sentido, o Programa Sur é de enorme contribuição e o aceite do Programa Sur para que este livro fosse traduzido por uma editora não universitária, mas que responde a um projeto de extensão universitário, é algo que consideramos formidável, né? Então, o Programa Sur nos deu essa oportunidade de fazer a tradução desse livro, e é justamente o dinheiro da tradução do livro que foi utilizado para que o livro fosse completamente produzido, editado, revisado e tudo mais que não cabe na minha tarefa como tradutor, sendo eu professor universitário. Então, isso é uma informação importante, né? Julgo desde já importante que eu considerei a tradução desse livro como parte dos meus encargos como professor universitário. Então, aquilo que me era direito a princípio, que era o pagamento pela tradução, disso eu abri mão para que o livro fosse, enfim, impresso e editado pela Mórula e pudesse circular entre nós. Caso contrário, seria tão somente um PDF sendo circulado como e-book, né? Ou, enfim, no Kindle, né? Então, a história poderia ter sido outra, mas entendemos que, dessa maneira, o livro ganharia uma expressão própria, uma expressão diferente de um e-book que, enfim, também tem seu espaço, também tem sua importância, mas achamos que a versão impressa, né, de um exemplar impresso, seria mais interessante, dando margem ainda para a produção posterior de e-books. Então, os projetos de extensão de que eu estou falando, chamados Laboratórios de Publicações Lima Barreto e Arquivo dos Livros, né, o laboratório sendo da UERJ, o Arquivo dos Livros da UF, eles são projetos de extensão que objetivam capacitar, refletir e propriamente produzir livros sobre livros. Então, nesse sentido, esses dois projetos decidiram sondar programas internacionais que possibilitavam pedido de fomento para a tradução de livros sobre livros, e encontramos, então, esse que, enfim, nos fornecia muito material para as nossas próprias pesquisas. Trata-se do livro do próprio Alejandro. Então, sendo um livro sobre livro e sendo um livro sobre livro traduzido por meio de dois projetos que visam a reflexão sobre livros, a gente tem aqui um exemplar de como que o conhecimento, as ideias sobre o livro, elas têm um caráter transnacional, que já é algo que o Alejandro aborda no próprio livro, apesar de com outra ótica, com outra tônica, né? Pensando na questão de nacionalidade, por exemplo, que não é o nosso foco nesses dois projetos. Então começa aí a vida desse livro traduzido no Brasil, embora a vida dele no Brasil já tivesse começado há algum tempo, né? Então, eu sigo para a leitura bem breve de uma sequência mesmo do prefácio que escrevemos eu e Joyce Palha Colassa, para ilustrar um pouco do que foi esse livro para a gente, né, como tradutores, e o que nós decidimos falar desse livro para os leitores, né, que iniciam a experiência por esse livro. Então, transitar pela obra de Duhovne significou fazer um passeio pela cultura judaica na companhia de letras que se apresentavam em nomes, livros, revistas e editoras. O bairro Once, espaço onde se concentravam as instituições, livrarias e editoras de difusão das tradições judaicas, foi se fazendo conhecido ao longo da obra, com a história de cada livreiro, editor, impressor, jornalista, homem de letras, representado neste texto, que mostra o amor pela palavra, pela cultura e tradição em que o autor mergulhou, porque nesta se constituiu.
Esse amor pelos livros, que constituem simbolicamente o lar desse povo, do povo judaico, se dá na palavra. Duhovne vai desenhando nas ruas do Once e nas instituições partidárias, ora do sionismo, ora do bundismo, ora do antissemitismo, essas perspectivas não são necessariamente excludentes, os cenários em que, paulatinamente, as línguas da diáspora, sobretudo o Yiddish, mas também o hebraico, vão perdendo espaço para o castelhano argentino nas gerações, o que vai se vendo na edição de livros. Então, o autor diz: a sensível redução do número de novas publicações periódicas exclusivamente em Yiddish entre 1950 e 1953, bem como o gradativo encerramento das existentes, evidenciou o momento em que o Yiddish passa a ceder na balança idiomática ao castelhano. Esse deslocamento idiomático estava parcialmente ligado a lógicos e políticos entre defensores do Yiddish, do hebraico e do castelhano. Vejam que a gente seleciona partes do prefácio, e eu seleciono também, que dizem respeito propriamente à política linguística, né? Então, o meu interesse como linguista não está excluído da tradução do livro, tampouco da minha leitura, que é muito singular. Para nós, tradutores do livro e também interessados em nossos percursos acadêmicos por questões que envolvem políticas linguísticas, essa disputa descrita pelo autor, que ocorre numa dialética entre falantes e instituições publicadoras de periódicos a livros, é indispensável para que se compreenda como uma língua, ainda que tenha passado por um processo de renovação, valorização e estímulo, pode se ver, se não morrendo, ao menos se enfraquecendo ante a força da planificação linguística do Estado, mesmo no silêncio. Em outras palavras, não é necessário que haja uma política linguística legal, explícita, de combate a uma língua minoritária. Não obstante processos de resistência, o Estado vai interpelando os indivíduos a aceitarem uma língua como se resumisse a uma aceitação voluntária, como se fosse tão somente a escolha consciente tomada por quase toda uma geração. Ainda mais, não se pode aqui falar apenas do Estado Nacional Argentino, mas de um Estado como aparelho que se articula a outros Estados, no âmbito do capitalismo internacional, do pós-Segunda Guerra Mundial, do durante Guerra Fria. Ainda segundo a Duhovne, o Yiddish que os jovens colonos deixavam para trás quando partiam para a cidade nas primeiras décadas do século XX, em busca de um título universitário, não era o mesmo que os filhos dos imigrantes poloneses abandonariam nas décadas de 1940, 1950 e 1960. Se no começo do século XX os jovens colonos se distanciavam de uma língua que os remetia fundamentalmente ao velho império czarista e a seus pais imigrantes, os segundos se rebelavam contra uma língua já renovada por expressões literárias modernas, carregadas de um novo valor ideológico como marca de identidade nacional e identificada como a língua falada pelas vítimas do Holocausto. Mas, à mesma época, também ressignificada pelo poderoso confronto do sionismo. Trata-se, portanto, de uma disputa que se materializa na escolha linguística a ser feita nas sinagogas, nos lares, nas instituições de ensino, nas ruas e também nos livros. A tríade Yiddish, dissociada do sionismo, hebraico, associada ao sionismo, e castelhano, relacionado à assimilação, se apresenta num cenário público de debate e silêncio, pondo-nos a questionar as noções de Estado, pátria, monolinguismo, plurilinguismo, língua de herança, língua de cultura, etc., de tal modo que, quando o autor nos fornece os números da queda vertiginosa das publicações em Yiddish ao longo das décadas na Argentina, não propõe uma chave de leitura única, mas aponta para múltiplas variáveis que tornam a história do livro judaico, nesse país, um caso singular, no qual incidem muito mais aspectos do que no estudo de outros livros. Seguindo a recomendação de Darnton, Duhovne faz uma história do livro de modo holístico, considerando os indispensáveis agentes e atores envolvidos com o objeto, as circunstâncias, a política local, nacional, internacional, etc. E é com esse paradigma holístico que o autor de A Pátria Portátil vai delineando como diversas casas editoriais judaicas surgiram em Buenos Aires, às vezes de modo planejado, às vezes fruto do acaso, agregando interesse econômico de sobrevivência e interesse intelectual.
Um dos personagens mais notáveis é o fundador da Biblioteca de Temas Judios, né? Biblioteca de Temas Judaicos, como a gente traduziu, Manuel Gleiser. Manuel Gleiser nasceu em 1889 no povoado de Ataque, na então Bessarábia, nos confins do Império Russo. Chegou à Argentina em 1906, com sua mãe e 4 irmãos, e com ele se instalou na colônia agrícola de Narcisse-Leben. Depois, por favor, se houver qualquer dificuldade minha de leitura de topônimos, vocês me avisem, na província de Entre Rios. Depois de se casar, Gleiser deixa o vilarejo em 1918, fixando-se na cidade de Buenos Aires. Dedicou-se por um tempo à vida ambulante a crédito e depois à venda de bilhetes de loteria. Para saldar uma dívida contraída nessa atividade, pôs à venda seus livros e descobriu, assim, por acaso, as possibilidades comerciais do livro. 2 anos depois, montou uma livraria no número 556 da Triunvirato, hoje Avenida Corrientes, e, em 1921, mudou-se para o número 537 da mesma rua, muito próximo da atual Avenida Scalabrini Ortiz, do bairro de Vila Crespo. O acaso, e aí as nossas palavras como tradutores, né? O acaso é importante na história de alguns desses personagens. Como Gleiser, de modo geral, dedicaram-se à atividade editorial no pós-Segunda Guerra Mundial como modo de reconstruir algo e mesmo de combater ideias. Essa era uma demanda inescapável. Fazer livro judaico na Argentina, talvez no mundo, em meados do século XX, não podia levar a qualquer outro lugar que não a reconstrução de uma memória e a luta antinazista. Nas palavras, então, de Duhovne, qualquer tentativa de abordar a cultura yiddish do pós-guerra deve contemplar o Holocausto. No caso da edição, devemos considerá-la em pelo menos 2 sentidos. Em primeiro lugar, significou a aniquilação física da maior parte dos escritores, editores, tradutores, revisores, gráficos, livreiros, etc., que viviam nos países do leste arrasados pelo nazismo, e, junto com eles, o desaparecimento da maior concentração histórica de leitores nessa língua. Por esse motivo, o universo cultural yiddish se reduziu sensivelmente, e sua geografia editorial precisou se adequar à perda de seu centro histórico. Não há forma mais fácil de falar isso. O Holocausto executou pessoas, mas também impediu que esse lar ambulante do judeu, essa pátria portátil, continuasse a ser produzida. Matou quem fazia livros, quem fazia a casa dos judeus. Com isso, o trabalho dos judeus com livros, mundo afora, deixa de ser apenas uma opção profissional, um anseio intelectual, mas uma tarefa. Adverte-nos Duhovne. O Holocausto também se manifesta de outra forma, menos objetiva, como dever de memória. Fazer livros é um dever de memória. Na Argentina, grande recebedora de judeus da diáspora, isso se materializa com a existência de diversos selos editoriais judaicos. Assim, o livro que agora apresentamos dá um passo além da categorização de editores, tradutores e gráfico-impressores na posição daqueles que Gomes e Hansen chamam de intelectuais mediadores ou de passer, no sentido de sujeitos que usam de um saber intelectual justamente na transmissão de outros saberes, efetuando escolhas que se configuram como gestos políticos diante das condições de produção sócio-históricas. Nossa proposta aqui é de pensar os profissionais de cujas histórias Duhovne fala como intelectuais tout court, uma vez que, em suas atuações, produzem essa memória ao entrarem em embates públicos, ao se inscreverem em redes de solidariedade internacionais, ao permitirem a circulação de discursos e de contradiscursos que dizem respeito à sobrevivência judaica. São os artífices do lar judaico, o livro. Então, esse é o trecho da apresentação que eu escolho ler para vocês e que eu acho que, de certa maneira, contribui bastante para vocês entenderem essa interpretação que nós demos ao livro ao submeter o pedido de fomento para a tradução dele. É um livro, então, que nos tocou bastante, que contribuiu bastante para a gente pensar numa política linguística silenciada, que não se dá por documentos públicos, mas que vai se dando de geração a geração e vai assimilando gerações a tal ponto que línguas vão sendo deixadas de lado, como a língua Yiddish, mas também línguas outras, né, como no Brasil, que foram sendo subalternizadas e marginalizadas com uma onipresença quase do português, enfim.
é por aí que eu deixo vocês, meu tempo já está se esgotando e só agradeço. Precisa ligar, Marta, o microfone. Muitíssimo obrigada, Felipe, pela interessantíssima exposição. Eu li o prefácio que você escreveu e achei extremamente elucidativo para um leitor brasileiro, não? Como uma introdução quase necessária. Então, passo agora a palavra ao professor Nelson Chapochnik, da Faculdade de Educação da USP. Por favor, Nelson. Boa tarde a todas e todos. Eu já... Bem, boa tarde a todas e todos. É um prazer participar desse evento do Centro de Estudos Judaicos. Quero muito agradecer, então, à professora Marta Toppel pelo convite. O prazer de reencontrar esse amigo e intelectual que eu tenho muita admiração, que é o Alejandro Duhovne. Cumprimentar os tradutores, né, o Felipe, Marcel, o Esteves, que eu acabei de conhecer, a Joyce Colassa, cumprimentar também a Mórula Editorial por essa iniciativa que é fundamental, porque eu penso que o livro do Alejandro é um livro absolutamente arrebatador, né? A minha fala vai ser breve, mas é um esforço de apresentar para vocês os efeitos dessa leitura, né? E de que maneira esse livro, portanto, se torna uma referência obrigatória para aqueles que estudam a história do livro, da edição e da leitura, de uma maneira, vamos dizer, mais particular, mas de uma maneira mais ampla para todos aqueles que se interessam pelo campo da história cultural. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é lembrar essa abertura que o Alejandro usa para conquistar, para cativar o leitor, que é como é que esse livro se originou, como é que essa pesquisa se originou a partir de uma chamada telefônica de uma professora, né, a professora Hebe, que o convida para pensar numa solução para uma caixa, ou um conjunto, né, de 3 caixas de livros que pertenciam à biblioteca de seus pais, e que o Alejandro, ao examinar os livros, infere que potencialmente aqueles livros estavam editados numa língua que é o Yiddish, né, que usa de caracteres do hebraico, mas que é um alemão medieval usado pela comunidade Ashkenazi, né, e que, portanto, é uma língua da diáspora. Esse encontro, ao falar desse encontro, ao falar do Yiddish, é inevitável mencionar uma parte do discurso de recepção do Prêmio Nobel do escritor Isaac Bashevis Singer, quando ele fala na cerimônia do que significava a língua Yiddish para ele, um escritor judeu-polonês americano, e ele fala algumas coisas que merecem ser lembradas aqui. Ele diz, eu fiz um pequeno recorte, ele começa então falando da grande honra que me concede a Academia Sueca, é também um reconhecimento ao idioma Yiddish, um idioma do exílio, sem terra, sem fronteiras, sem o respaldo de nenhum governo. E conclui, o Yiddish é a língua sábia e humilde de todos nós, o idioma de uma humanidade atemorizada e esperançosa. Portanto, falar dessa descoberta do Alejandro é dignificar esse idioma de uma comunidade imaginária que, diferentemente do que os outros pensam, é bastante diversa em si, né? Se é possível falar, então, de uma certa identidade judaica, é também possível, e os estudos, né, da história da imigração reforçam, exploram cada vez mais
essa ideia da diversidade dentro dessas comunidades imaginárias. Então, acho que, de saída, o primeiro grande mérito da obra do Alejandro é exatamente mostrar que essa história feita a partir da história editorial, a partir desses agentes, dessas instituições, desses artefatos materiais produzidos por artífices das mais diferentes tradições, de tipógrafos, desenhistas, tradutores, etc., é uma história que aposta na diversidade ou na alteridade, né? Ela produz uma ideia do que é a identidade judaico-argentina a partir de um ponto de vista centrado na alteridade, nas tensões, nas disputas que se presentificam exatamente no emprego de uma diversidade de línguas, o Yiddish, o hebraico e o castelhano. É uma coisa muito interessante, então, como é que esse elemento do acaso se junta a uma vertente que já vinha sendo explorado desde o mestrado pelo Alejandro, que são os estudos de história judaica, né? E como é que o encontro dessa biblioteca ou desse conjunto permitiu, então, a produzir um problema que, como um bom historiador, que como um bom cientista social, que o Alejandro se traduziu, então, numa questão, num propósito, num problema para ser resolvido sob a forma de uma grande tese, né? Uma pesquisa original que se desdobrou por bibliotecas privadas, bibliotecas públicas, bibliotecas universitárias, explorando catálogos, folhetos, usando do procedimento da história oral, visitando uma bibliografia extensa e multilinguística para produzir uma obra que deve figurar agora também para o leitor brasileiro, né? Uma grande honra poder ter esse livro traduzido para o português, como uma referência fundamental para pensarmos, dentro de uma perspectiva de uma história cultural, num esforço para entendermos essas práticas da tradução cultural, da mediação cultural, a partir desse estudo do livro judaico na Argentina. Me parece ser muito importante destacar, portanto, que esse livro vai procurar, então, se afastar de uma perspectiva centrada no espaço do Estado Nacional, né? O próprio objeto já coloca como um imperativo para o Alejandro de abordá-lo dentro de uma perspectiva transnacional. E esse é um elemento, vamos dizer, complicador, mas é também um elemento que qualifica o investigador, né, para pensar essas conexões, esse trânsito e esses efeitos da tradução cultural. Portanto, esse livro ele também tem uma marca de uma originalidade e a marca de um tempo no que diz respeito aos estudos do livro, da edição e da leitura, que é de romper com essa unidade durante muito tempo, vamos dizer, perseguida pelos pesquisadores, que é o Estado-nação. O Estado-nação não responde aos problemas enfrentados pelo Alejandro, né? Mas, pelo contrário, como é que esse trânsito, nesse deslocamento, nessas viagens, se produz uma certa concepção do que vem a ser a cultura judaico-argentina,
né? Ela se define não de dentro para fora, mas a partir desse trânsito. Essa me parece ser uma coisa extremamente inovadora, né? E trabalhosa, dificultosa do ponto de vista da pesquisa histórico-sociológica. É nesse sentido, então, que a arquitetura do trabalho do Alejandro é também bastante engenhosa, porque a organização da obra, como ele reconhece, acaba oferecendo aos leitores capítulos que são quase que unidades em si, né? Mas que, lidos na perspectiva totalizante, né, de cabo a rabo, da introdução à conclusão, permitem, então, entender essa unidade, né, que permite, então, falar de uma história do livro judaico, né? Uma coisa que chama a atenção é exatamente essa modulação que o Alejandro faz de transformar o desejo, a inquietação, num objeto de pesquisa. Isso significa, entre outras coisas, impor impor um rigor, né, no tratamento das fontes, de entender que os livros não são simplesmente suportes de ideias, mas eles em si, os livros e todos os demais artefatos, né, impressos que ele analisa, são em si objetos problemáticos e que têm uma história muito peculiar. Isso significa, entre outras coisas, perceber que, ao falar do livro judaico na Argentina, é necessário também resgatar, para além do objeto, aqueles artífices que permitiram a existência desses impressos como tal, né? Isso significa, portanto, nomear, encontrar nessa geografia cultural da cidade de Buenos Aires os lugares onde esses livros eram produzidos, comercializados, as instituições que acolhiam, os projetos políticos, ideológicos, estéticos, né? Encontrar o cânone dos autores que são objeto de tradução, de veiculação e depois tradução, como é que esses temas foram pensados de uma perspectiva diacrônica, isso é, ao longo do tempo, e não pensá-los de uma maneira homogênea, que são reiteradamente repostas ao longo do tempo, né? Então, um outro aspecto muito importante no tratamento oferecido pelo Alejandro é exatamente perceber essas continuidades e descontinuidades, né? Percebendo, então, de que maneira nós temos a vigência de um certo ciclo, né, de edições que são feitas na língua, no Yiddish, como é que, a partir de um certo momento, há uma regressão dessas edições em nome da língua que tem a ver com o fenômeno da Shoah, da criação do Estado de Israel e, portanto, de uma produção e de uma representação identitária do que é ser judeu e, portanto, do hebraico como a língua que expressaria essa condição, né? E também o fenômeno da tradução desse repertório de textos e de autores para a língua castelhana, pensando, então, nesse efeito geracional, já aludido pelo Felipe, dessas gerações que estão mais preocupadas com a questão da assimilação e os impasses entre a preservação, né, a manutenção de uma identidade judaica e as questões relativas ao ser argentino, ao viver essa experiência de
enraizamento agora dentro da cultura argentina. Um outro aspecto que me parece ser extremamente importante é que o uso desse repertório imenso de fontes do Alejandro, que o Alejandro manipula de uma maneira muito positiva, diz respeito também ao uso de soluções metodológicas gráficas extremamente interessantes e importantes do ponto de vista daquele que lê o livro, daquele que não transita que não conhece a partir de dentro esse objeto, que é o uso de gráficos, o uso de mapas, o uso, enfim, de uma série de dispositivos que tornam a compreensão quantitativa, qualitativa, espacial desse objeto, o que torna a leitura, vamos dizer, ainda mais encantadora. Eu penso que um trabalho dessa natureza também significa uma sintonia com novos padrões da história do livro e da edição. Se há pouco o Felipe nos lembrou da importância do trabalho do Robert Darnton, ou do trabalho de outras referências citadas aqui pelo Alejandro, como Roger Chartier, como a sociologia do Pierre Bourdieu, etc., me parece ser fundamental sublinhar que o tipo de tratamento oferecido pelo Alejandro nos coloca num novo patamar, vamos dizer, que se aproxima daquilo que a gente poderia chamar de uma história global, de uma história da tradução cultural, das transferências culturais, e que, portanto, remetem a um outro tipo de conexão, né, fundamental para se entender a história desse livro na Argentina. Penso que o livro do Alejandro certamente vai ter uma importância muito grande entre os seus novos leitores brasileiros, né? Porque aqui também nós, apesar da comunidade judaica de não ter a expressão da comunidade judaica na Argentina e particularmente em Buenos Aires, nós temos aí a possibilidade de, a partir da ação, por exemplo, da Casa do Povo, em organizar uma biblioteca dos livros em Yiddish, né? Pensando num fenômeno ainda maior, né, do Aaron Lansky, de criar uma biblioteca digital do livro judaico, de entender esse fenômeno também, como é que ele se organizou aqui por essas terras, né? Eu, com isso, também gostaria de lembrar que o meu avô Henrique, que era membro da Casa do Povo, que foi, enfim, que fez parte, né, do Bund, etc., que quando ele faleceu, eu acabei herdando alguns livros da biblioteca dele. Apesar de ser muito criança, na verdade, os livros chegaram depois que minha avó morreu. Um deles, esse que está aqui, o Dostoiévski, editado pela editora Globo, né, com as ilustrações do Santa Rosa, do Axel Lekochevsky, etc., mas que traz uma estampa do selo da tipografia papelaria, na Rua da Graça, 133, está apagado, pode ser Sófia, pode ser Safie, enfim, e poderíamos lembrar, então, de que maneira nós temos aqui, também no Brasil, elementos para pensarmos essa questão da edição judaica, né, dos pontos de venda, como é que se constituiu esse público, enfim, é nesse sentido que eu penso que o livro do Alejandro é uma referência fundamental em si,
e também para os pesquisadores, para as novas potencialidades para se pensar esse problema aqui dentro do contexto histórico-cultural brasileiro. Para encerrar, já que eu mencionei esses livros da biblioteca do meu avô, e obviamente que eu não fiquei com os livros em Yiddish, não sei qual foi o destino dado a esses livros, mas eu comecei citando o Isaac Bashevis Singer e fecho essa minha breve intervenção falando de um outro efeito previsto por ele. Nesse mesmo discurso de recepção do Nobel, ele diz o seguinte: não apenas creio em fantasmas, como também creio na ressurreição. Estou certo de que quando o Messias retornar, milhões de cadáveres fluentes em Yiddish se levantarão de seus túmulos e a primeira pergunta que farão será: há algum livro novo em Yiddish para ler? Para eles, o Yiddish não será uma língua morta. Com isso, eu agradeço muito ao Alejandro por fazer reviver em mim a lembrança do meu avô. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. O microfone, Marta. Desculpem, Nelson, então, eu que agradeço em nome de todos nós essa apresentação tão esclarecedora, que analisou com tanto cuidado e tanta generosidade e até um pouquinho de humor o trabalho de pesquisa de Alejandro. Agradeço muitíssimo. E, bom, agora temos a Estrela da Tarde, que é o autor. Eu passo a palavra ao Alejandro para ele nos contar o que ele achar relevante neste encontro sobre Pátria Portátil. Por favor, Alejandro. Bom, muito obrigado. Vou falar espanhol, tudo bem? Sim, eu posso falar português mas eu prefiro falar espanhol. Bueno, primero, muchas gracias, por supuesto, a Marta, que apenas recibió el mail con información acerca de la publicación de este libro, espontáneamente me propuso armar esto. Así que bueno, muchísimas gracias al Centro de Estudios Judaicos, a Ernesto, a Marta, por el tiempo, por la generosidad. Por supuesto, a Nelson y a Felipe por haber aceptado el convite un lunes, dedicarse a un tiempo, un Zoom más, un evento en pantallas más, a volver a conversar. Estoy muy gratificado. Y por supuesto también a Felipe y a Joyce por haberse tomado todo ese tiempo, esa energía que fue larga y fue con una pasión que a mí me sorprendió. Y ya voy a hablar un poquito de esto, de cómo circulan los libros, las ideas, ¿no? Pero me sorprendió mucho que dos personas que desconocía... ¿Se escucha bien o más? Alejandro, sí. discúlpame que te interrumpa, quizás un poco más alto y más despacio, porque acá no todos son hispanohablantes. Por favor. Tienes razón. Bueno, no, digo, dos personas que no conocía, Felipe y Joyce, se entusiasmaron con un libro a partir de una conversación con una conocida en común en algún lugar en Río y surgió este libro. Yo jamás me imaginé que iba a tener una traducción en portugués, así que bueno, fue una hermosa sorpresa saber que alguien muy lejos me leía y se entusiasmaba, no solamente porque le pareció interesante el libro, sino además decidir que ese libro tenía algún sentido de ser traducido y publicado y puesto frente a lectores de un universo cultural que es muy cercano y muy lejano al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para mí, solamente pensar en esa clave me parecía sumamente interesante. Y en ese sentido, a ver, como alguien que desde una sociología histórica trata de pensar al universo cultural, al universo de los libros, yo creo que si uno se toma en serio la idea de la recepción, ¿sí? La idea de cómo circulan los libros, las páginas que en todos los libros hay de agradecimientos deben ser tomadas en serio. Quiero decir, no solamente son gestos de una persona correcta que saluda a quien en algún momento le ayudó, a quien le dio algún fondo, sino que en realidad
El micrófono. Ahí se escucha, disculpen, digo, esos agradecimientos en realidad revelan la producción de un conocimiento. Quiero decir, las condiciones de posibilidad a partir de las cuales se fue tramando, se fue construyendo un objeto, una forma de pensar algo, ¿no? Y en ese sentido, la primera persona, o una de las primeras personas a las que agradezco en mi libro, es Gustavo Sorá. Y Gustavo, bueno, Nelson es muy amigo de Gustavo, y de hecho yo conocí a Nelson en algún viaje, no sé, ya no me acuerdo dónde, Francia o Irlanda, no me acuerdo, en Irlanda creo que nos conocimos en Dublín. Y digo, lo menciona Gustavo porque paradójicamente uno dice, no existe la conexión entre Argentina y Brasil, son países vecinos, sin embargo se desconocen. Gustavo Sorá tiene un libro, un temprano libro, que se llama Traducir el Brasil, que habla del vínculo, un poco negado, pero un vínculo existente, entre Brasil y Argentina. Y fue Gustavo quien me sensibilizó a mí para pensar al libro como un objeto. Quiero decir, la escena que Nelson describe, esa escena inicial con el que empiezo mi libro, acerca de ese momento en que Eve Goldenherz me muestra su biblioteca y me habla de su familia, es real, por supuesto, fue así y fue el disparador del libro, o de mi tesis en realidad. Sin embargo, yo no podría haber visto lo que vi, digo, no podría haber interrogado a ese objeto que llamamos libro desde un lugar antropológico, sociológico, sin Gustavo Sorá. Y Gustavo Sorá se formó en Brasil. Digo, es un argentino que se forma en Brasil, en el Museo de Antropología de Rivas, hace su maestría, su doctorado ahí. Es alguien que se forma con Pierre Bourdieu en Francia. Y Bourdieu es el que le dice por qué no estudias estas cosas, ¿no? Entonces, de algún modo, mi libro va a Brasil y empieza en Brasil, ¿no? En cierto sentido, hay una circulación de posibilidades que se van abriendo a partir de conversaciones, de gente que viaja, y que sería un capítulo más de mi libro, quiero decir, podría ser una parte de investigar más. Pero también Brasil aparece en otro sentido, más allá de Gustavo. Cuando hice la maestría en antropología en Córdoba, tuvimos una excelente docente que era una cordobesa que sabía hace muchos años, que vivía en Brasil, Beatriz Heredia, y ella hacía antropología política, ¿no? Y ella hizo una pregunta muy importante en ese momento, me acuerdo, 2002, 2003, que tenía que ver con sus propias investigaciones, con sus propias pesquisas, que era cómo ver lo político en lugares no políticos. Quiero decir, si uno va a un acto, a un meeting político, o va a ver la política en un momento electoral, o en los diarios, en las discusiones políticas, por supuesto que va a haber política, se está discutiendo la política ahí. Ahora, la política no empieza ni termina en ese lugar, y de hecho gran parte de la política no pasa por esos lugares. Entonces ella se preguntaba qué pasaba en una familia, en un pueblo de Brasil, en un momento X de la vida política, y cómo se construía una forma de concebir la política, el mundo brasilero, la política brasilera, a partir de una familia, en las discusiones de la mesa. ¿Sí? Bueno, esa pregunta para mí sigue siendo fundamental. ¿Cómo ver lo político en lugares no políticos, donde no es obvio, donde no es evidente, pero donde también está? En mi investigación quise hacer eso. Quiero decir, la política está en los libros, está en aquellos actores que habitualmente no son estudiados como actores políticos, que es un editor, que es un librero, que es un intelectual que no habla de política en sentido explícito, directo, pero que está construyendo política. Y está construyendo no solamente política, con mayúscula, sino está construyendo una posible noción de la política. ¿A qué me refiero? Que no siempre la política significa lo mismo en todo lugar y en todo contexto. En determinado momento de la historia judía, la política significaba muchas otras cosas. Donde la lengua, y eso, bueno, ahí está Leo, lo veo a Leo Segman, que hace rato que no lo veo. Leo, ¿cómo estás? Digo, hay gran parte de esto lo aprendí leyéndolo a Leo, ¿no? Digo, hay gran parte de las discusiones políticas, o de la vida, de los sentidos de la identidad judía, se construye a partir de la literatura, a partir de los sentidos que la lengua vehiculiza, de las disputas idiomáticas, ¿sí? de muchos
aspectos, ámbitos, que no tienen necesariamente que ver con la adherencia al sionismo, al Bund, al anarquismo, al comunismo, etcétera, etcétera, sino que tienen que ver con estos actores, estos procesos, estas materialidades que son los libros, que son las revistas, que son los periódicos, que es la lengua. Entonces pensar a la política ya no solamente en un sentido muy amplio, o más amplio que el que habitualmente estamos acostumbrados a pensar, sino también pensar la política a partir de otros actores, ¿no? Entonces Brasil aparece en muchos sentidos, aun cuando no esté explicitado. Brasil está en el fondo de mi libro, está en el sustrato, está en las posibilidades de la existencia de mi libro. Pero también Argentina, por supuesto, y hace un rato estaba Emma acá ahí dando vuelta, con quien creamos en 2005 el núcleo de estudios judíos que él coordina en este momento, y que creo que fue, no creo, es fundamental para mi tesis, para la tesis de Emma, para pensar los problemas a partir de crear un espacio de diálogo, creamos una masa crítica, y también nos permitió conectarnos con un montón de personas que hoy están en mi pantalla veo muchos de los cuales empezamos a conversar a partir de la existencia del núcleo de estudios judíos, y bueno, es un espacio que es muy valioso, y también nos muestra la importancia de crear instituciones. Quiero decir, que las ideas no circulan ni se crean en el éter, no están en el espacio, necesitan libros, necesitan revistas, necesitan pantallas, una materialidad, pero también necesitan espacios de sociabilidad, de personas que se encuentren, que discuten, necesitan viajes, necesitan esto, ¿no? Entonces, solamente para marcar algunas de los momentos, de espacios que uno agradece, pero que no solamente agradece por el gesto de reconocimiento en cuanto aportaron al trabajo de uno, sino porque en definitiva fueron la condición de posibilidad para que uno pudiese pensar lo que pensó. A ver, yo creo que en la presentación que tanto Felipe como Nelson hicieron, destacaron dos cosas que para mí son importantes. Por supuesto, lo más evidente que está ahí y que a mí me apasionó, quiero decir, no solamente me interesó, me apasionó con una responsabilidad enorme, que es retratar la vida judía. Quiero decir, hay algo de la vida cultural judía que a mí me fascinó, estaba muy interesado en ese momento en verla, en analizarla, y al mismo tiempo, a medida que iba resucitando algunos personajes, así como Bashevis Singer hablaba de resucitar, que en algún momento iban a resucitar estos millones de yiddish parlantes, yo sentía que al descubrir algunos personajes que habían sido olvidados, era yo y ellos, y no mucho más. Me encontraba con ellos en los papeles y sentía una enorme responsabilidad de tratar de ser lo más fiel a lo que ellos fueron o a lo que ellos quisieron. Entonces lo sentía como una responsabilidad con los claroscuros, ¿no?, de estos personajes. Entonces, retratar un capítulo, una porción, parte de la historia judía, la historia cultural judía, está en el centro, y traté de hacerlo del modo más amable posible, quise más amable con el lector, no necesariamente con los personajes, pero traté de hacerlo de un modo que pueda ser atractivo. Pero ese es el lugar más explícito del libro. Nelson hablaba de la arquitectura del libro, y usó una palabra correcta, porque si bien, en efecto, cuando yo me encontré con estas cajas de libros de Eve Goldenherz, allá por 2000, no sé, 3, 4, con estos libros, mi pregunta era, bueno, ¿qué significaban estos libros para esta familia judía que habitaba en un pueblo de la Sierra Cordobesa, en el centro argentino? Un poco era esa la pregunta, ¿qué significaban los libros? Esa es la primera pregunta, y la pregunta con la cual inicio el libro y trato de compartir e interesar al lector. Pero es una pregunta explícita. La pregunta de fondo, que a mí más me preocupaba, era ¿cómo investigo esto? ¿Sí? Es decir, ¿cómo investigar a un objeto para tratar de capturar la complejidad de ese objeto, que es el libro? Y uno puede leer el libro, uno puede acercarse al libro tal como uno habitualmente lo hace, que es tratar de leer el contenido, el texto de ese libro, informarse y tomar ideas que están fijas, impresas en ese papel. Sin embargo, y ahí Darnton mediante, y por supuesto Chartier mediante, era el universo social y cultural a través del libro. El libro de repente tomaba cierta distancia, me alejaba, lo miraba como un objeto,
que tenía un valor singular, donde se apostaba por ese objeto, donde había inversiones económicas, donde había posibilidades materiales o no, ¿sí? Y había condiciones locales, pero también transnacionales. Entonces, algo que intenté hacer en la tesis, que después reproduje en el libro, fue construir una arquitectura metodológica, ¿sí? Una arquitectura metodológica que excediera a lo judío, que fuera más allá de lo judío, que permitiera tratar de acercarse al objeto libro, no en todos los casos, no intenta ser un modelo de investigación universal, ni mucho menos, pero sí para algunos casos, donde permitiera entrar desde un plano, un nivel transnacional, un nivel nacional, un nivel local, ¿sí? Digo, hay un barrio, hay actores, individuos, pero también hay un evento, una feria del libro en AMIA, en la Asociación Mutual Israelita de Argentina. Es decir, cómo trabajar y que no son espacios discretos, ¿sí? Que se pueden autonomizar. Uno los puede analizar de manera aislada, pero sin embargo están relacionados entre sí. Esa feria del libro de Buenos Aires y lo que se discutía en la feria del libro de Buenos Aires y lo que circulaba en esa feria, que en definitiva formaba gran parte del repertorio que muchos judíos de Buenos Aires iban a leer durante el año, estaba ligada a lo que pasaba a nivel transnacional, a nivel nacional, en una serie de discusiones que quedaban invisibilizadas, ciegas, porque iban más allá del objeto del libro, ¿no? Entonces, mi objetivo fue tratar de encontrar un modo metodológico, ¿sí? Una estrategia de análisis que pudiese capturar esa complejidad. Eso, como dijo Nelson muy bien, está leyendo el índice. Uno puede interesarle o no, y no hace falta que uno se interese por eso, pero hubo mucho trabajo de reflexión acerca de encontrar una estrategia metodológica donde la sociología cuantitativa, la antropología, la historia cualitativa, traté de mezclar distintas formas tácticas para dar cuenta de ese objeto. Y no es casual que el primer lector del libro, que me enteré un mes después, me enteré con mi psicoanalista. Estaba yendo a mi psicoanalista, me pidió el libro, se lo regalé, le regalé mi libro al psicoanalista, judío, por supuesto, y él me dice, en realidad me interesa tu libro, no solamente porque yo le había contado el proceso en muchas sesiones, mis dramas con ese libro, sino porque lo había recomendado un gran intelectual y psicoanalista argentino, un ensayista que murió hace un par de años, se llama Germán García. Germán García lo había leído una semana después de que salió el libro. ¿Sí? Una semana ya lo tenía leído el libro, y eso después me lo ratificaron otros psicoanalistas conocidos que él lo andaba divulgando. Pero dice, saquen la palabra judío de este libro, y pongan la palabra psicoanalítico, o psicoanálisis, sería, porque en castellano este es el libro, ¿no? Se llama Una historia del libro judío. Entonces dice Germán García, llámenlo una historia del libro psicoanalítico. Y tenemos nuestra estrategia para entender parte de la cultura psicoanalítica de Buenos Aires. Y dije, bueno, entendió todo. Quiero decir, Germán García entendió lo que yo quería. Es decir, el psicoanálisis, que no por casualidad está atravesado, permeado, formado por judíos en gran medida, tanto en Europa como en Argentina, tiene que ver con una cultura donde la palabra impresa y el libro en particular y las traducciones también en especial tienen un lugar importante. Uno también podría pensar la izquierda o el comunismo o algunas vertientes del socialismo, también podría pensarlas a partir del libro. Por eso decía, no es universal, no pretendo de que mi estrategia de análisis funcione para todos los casos, pero sí para ciertos universos políticos y culturales yo creo que tiene sentido y puede ser eventualmente interesante, ¿no? Desde que lo publiqué el libro pasaron muchas cosas y me entusiasmaría seguir hablando. Solamente voy a decir una cosa más ligada a la traducción. Por supuesto estoy contento y ya lo dije, estoy sumamente agradecido por la traducción, pero al mismo tiempo no dejo de pensar, de objetivar eso que me está pasando. Entonces, ¿cómo llega un libro a las manos, ¿no? Yo me acuerdo cuando me junté con mi editor, Carlos Díaz, de la editorial Siglo XXI de Argentina, que sintetizó de este modo su apuesta por este libro. Me decía, Alejandro, vos tenés que lograr llegar a más lectores sin perder ninguno. ¿Sí? Esto es, que el libro no pierda rigurosidad, pero al mismo tiempo
se aliviane, encuentre otra retórica, o otro lenguaje, otro registro, que pueda acceder a más gente, ¿no? Y fue todo un desafío porque uno viene, y más venía leyendo mucho Bourdieu, ¿no? Que Bourdieu es exactamente lo contrario, alguien ameno y simpático. Entonces tuve que cortar Bourdieu y durante un año me dediqué a leer literatura para tratar de sacarme de encima ese registro tan afrancesado sociológico, para tratar de encontrar otro modo de escritura. Y yo creo que en parte tengo que agradecerle a Carlos Díaz mucho, bueno, no solamente por editar el libro, sino por esa recomendación que de alguna manera hizo que el libro pueda ser leído por alguien en otro país y que le pareciera que ameritaba, digo, no solamente leerlo, sino también traducirlo. Y también el azar, ¿no? Digo el azar de que Mara Glossman conociera a Felipe y le recomendara el libro, y una lingüista argentina le recomendara a Felipe el libro, y así sucediera lo que sucede, y que existe un programa de traducción en Argentina como el Programa Sur, en fin. Es decir, hay algo de inversión, de tiempo, de gente que piensa cosas parecidas, que no está condenada fatalmente a encontrarse. Digo, con Felipe tal vez jamás nos hubiésemos encontrado. El azar permitió que ahora seamos amigos a la distancia. Yo espero que pandemia mediante, digamos, cuando termine, podamos encontrarnos físicamente y conversar. Quiero decir, hay algo de decisión en la producción de un objeto como un libro, pero hay muchísimo de azar, de casualidades que van tejiendo vínculos, y no solamente en mi libro, sino en la propia historia judía, ¿no? Está lleno de eso que por ahí es inasible, es muy difícil de capturar, y que he intentado en la medida de lo posible, pero por supuesto hay muchas aristas que escapan a esto. Bueno, nuevamente gracias, ¿no? Agradezco muchísimo el tiempo y la enorme generosidad con que todos hablaron y organizaron esto. Gracias. Alejandro, muito obrigada, foi muito interessante o raconto da sua experiência em relação ao livro, da escrita do livro, das dificuldades dos franceses antipáticos, dos brasileiros mais simpáticos, enfim, muito, muito interessante. Eu, então, me parece que chegou o momento de passar que o Ernesto comece a organizar as perguntas do público. Eu tenho algumas perguntas, mas vou deixar que aqueles que estejam interessados em fazer alguma pergunta, seja ao próprio Alejandro, ao Nelson ou ao Felipe, tenham agora a oportunidade. Então, quem vai conduzir o debate agora é o monitor do Centro de Estudos Judaicos da USP, o Ernesto. Então, quem quiser fazer uma pergunta pode ou escrever a pergunta no chat e a gente lê por aqui, ou levantar a mão no Zoom. Então, você vai ali embaixo na barra, na opção de reações, você pode levantar a mão, ou escreve no chat, quero fazer uma pergunta, e a gente passa a palavra para vocês fazerem. O Leonardo levantou a mão, então pode fazer uma pergunta. Más que una pregunta, es un saludo, un comentario y una felicitación. Hola, Leo. Hola, Alejandro, felicitar a Alejandro, pero también al Centro de Estudios Judaicos y al Núcleo de Estudios Judaicos de Buenos Aires, de la cual Alejandro fue uno de los fundadores, y además estas cosas no surgen solamente en el interior de una sola, de un solo sociólogo de la historia, sino del diálogo, ¿no? Acá también está Emanuel, yo creo que también merece ser felicitado, y por supuesto yo no he leído la traducción al portugués, pero escuché aquí a los traductores, los comentarios. Yo simplemente voy a hablar como alguien que estudió y conoce el tema del libro judío en Argentina, y un poco quiero comentarle a Alejandro y también a ustedes, que hay muchas maneras, ¿no es cierto?, de abordar el libro judío. Uno lo hacen, yo lo he hecho muchos años, desde la escritura judía de los libros, en varios idiomas. Otros lo analizan desde el autor, ¿no? ¿Quién es
el autor judío. ¿Quién es judío? ¿Quién es el escritor judío que escribe libros judíos? Otro es el editor. Acá se habló del editor y también de las ideologías de los escritores. Yo quisiera simplemente recordarle a Alejandro que hubo imprenteros, no sé si en portugués cómo lo llaman al imprentero. El imprentero es el publisher, pero no el publisher house, no es el editor, sino el linotipista que en los años 30, 40 y 50 componía los libros. Y a mí me llamó la atención que dos grandes imprenteros en Buenos Aires, dos imprenteros de libros judíos. Uno es Kaufman y otro es Sloto Pioro. No merecieron todavía, Alejandro, abordajes de lo que esta gente humildemente hizo para la producción de libros. Yo voy a simplemente recordar un solo libro que a mí me impresionó muchísimo y que hasta ahora muy pocos casi ni se enteraron de que se publicó. Ustedes habrán oído hablar de un escritor y rabino muy importante de Salónica, que se llamó Michel Moljo. Michel Moljo se hizo conocido en la década del 50, cuando el Instituto Arias Montano de Madrid le publicó libros sobre folclore judío, tradiciones judíos, que había sacado, en latino, por supuesto, en judío español, que había juntado y traducido y acumulado en Grecia, y sobre todo en Salónica. Pero resulta de que este hombre, después del 43, se exilia, en la época de los nazis, primero se va a Grecia, a Tesalia, pero luego llega también a Argentina. Él va a llegar a Argentina y publica el segundo tomo en francés en la imprenta Kaufman, por eso estoy asociando, de un trabajo fundamental, que es la historia de los judíos griegos y sobre todo la historia del cementerio. Como ustedes saben, el cementerio Salónica ha sido no solamente vandalizado, sino que le robaron tierras a este cementerio para construir la Universidad de Salónica. Bueno, todo esto lo cuenta en un libro, no en yiddish, no en latino, no en hebreo, no en castellano, por supuesto, sino en francés. Y ese libro se publica en el año 1953 o 54 en la imprenta Kaufman. Este señor después se va a Estados Unidos, después viaja a Israel, pero finalmente vuelve como rabino del templo Shalom en Buenos Aires. Nadie se enteró de esto. Nadie se enteró que además está enterrado, que está enterrado en un cementerio de Buenos Aires. Es decir, ¿por qué cuento eso en forma también un poco dramática? Porque yo pienso que, y con eso voy a concluir, porque yo pienso de que no solamente tenemos que analizar el libro judío como un fenómeno transnacional, ni tampoco como un fenómeno de objeto, sino también como el libro judío en Buenos Aires, en San Pablo, en México o en Madrid, como un objeto y como un libro diaspórico. Los libros de este señor son huérfanos, porque él era un exilado. Y eso merece, me parece a mí, un tratamiento especial que escapa más allá de la relación de este escritor con el país que lo alojó o que lo recibió. Y también escapa, yo digo, al tema transnacional. Yo creo que llamarle las cosas como corresponde llamarlo, en el sentido de que hay una dimensión diaspórica del libro judío que nosotros no podemos reemplazarla solamente con la palabra transnacional. Finalmente yo digo de que
las relaciones que establece el libro judío no es solamente con el Estado, nación, o que cruce fronteras, sino con otras comunidades. Es transcomunitario y no solamente transnacional. Era eso lo que quería comentarles y nuevamente los felicito. Ernesto, ¿puedo intervenir? Bueno, Sí, muchas sí. gracias. Bueno, Leo, como siempre, gracias. Siempre es lindo escucharte. Dos cuestiones. Sí, le dedico varias páginas a Zlatopior Hermanos y a Julio Kaufman. En el capítulo 6 me meto sobre la vida de cada uno, entrevisté a las familias de ellos y traté de rastrear cómo se fueron moviendo en distintas direcciones, cuánto publicaron, cuántos empleados tenían. Y reconstruí un poco dentro de un libro que no se detiene solo en las imprentas. Justo las 12 rastré varias, ¿no? Traté de armar un cuadro con todas las imprentas judías y no judías, ¿no? Que imprimieron libros judíos, pero las que me detuve fueron justamente Zlatopior Hermanos y Julio Kaufman. Te habló de Michel ¿este hombre del cual yo te estoy hablando? No recuerdo, yo creo que no, Yo creo que no pero... aparece en tu libro. No, estoy Realmente casi... no lo recuerda en el diálogo que tuvo contigo. No, probablemente no. Y seguramente aparte yo hablé con los descendientes, que no hablé con el Julio Kaufman original. Eso por un lado. Y después por el otro me parece súper interesante, no vamos a profundizar demasiado acá, pero la noción de diáspora, yo empecé trabajando incluso antes que la del transnacionalismo, con Safran, con Cohen, la noción de diáspora, y que después terminé derivando más sociológicamente en la categoría analítica de transnacionalismo, pero es cierto, está muy bien lo que señala, que tiene otra clase de fenómenos. El micrófono. Sí, ahí disculpa, ahí se escucha, la estaba tapando. No, digo que remite a una serie de fenómenos que no son contradictorios y que en parte superponen y en parte no. Está muy bien la observación. Gracias, Leo. Eu penso que não tem alunos hoje, porque nossos alunos, Alejandro, tiveram um semestre, e os professores dos nossos alunos, isto é nós, um semestre extremamente longo e denso, com uma semana só de intervalo, e todos estão escrevendo provas, mas quando eu comentei para os meus alunos deste evento, eles me perguntaram, mas o que é um livro judaico? O que é esse livro judaico para o pesquisador? Então, isso seria, eu sei, porque eu li a tese antes do livro, mas acho que seria interessante para as pessoas que estão aqui esclarecer esse ponto. E eu achei muito interessante a metodologia ou essa abordagem do livro, o autor, o editor, o Leo falou, o empreiteiro, o livreiro, o mecenas. O mecenas, essa grande figura, não? Que parece que alguns títulos ficam apagados das coleções porque não se achou um mecenas. Então, seria menos azar e mais uma questão dos mecenas. Até que ponto eles tiveram autoridade para tomar decisões importantes? E até qual foi realmente o poder deles? E como vejo que não tem muitas mais perguntas, ou ainda não, as disputas que são tão interessantes, que revelam tanto da comunidade judaica argentina, das políticas e das políticas culturais da comunidade argentina, havia o que se publicava e o que não se publicava. E eu não sei quanto você está seguindo ou continua estudando este tópico agora, mas imagino que as disputas têm se deslocado para uma outra área, que seria talvez uma disputa entre os setores mais laicos e os ortodoxos em relação ao que se publica e os mecenas, o que eles apoiam. É isso.
Bueno, eso es muchísimo. Es gigante, son gigantes, problemas enormes. Voy a tratar de ser muy sintético, pero me quedo con las preguntas y el desafío para cuando quieras, porque me parecen, bueno, me encantaron las preguntas. Para abordar qué es un libro judío, yo utilicé dos entradas que no se excluyen. Una de carácter analítico y una de pensando más en el modo en que los propios actores piensan que es un libro judío, aunque no lo nominen así. Quiero decir, es aquello que circula y que tiene efectos y es eficaz dentro de la propia vida judía, ¿sí? Entonces, doy un ejemplo, pero hay varios a lo largo del texto. En la mirada más internalista de los propios actores, es la feria del libro que se hacía una vez al año en la AMIA. Los organizadores, porque la feria subsidiaba la compra de libros, entonces no era solamente exponer libros, sino que AMIA tenía que decir qué libros iba a subsidiar, y al decidir qué libros iba a subsidiar, también estaba definiendo qué libros consideraba que eran valiosos o que tenían un sentido o que podían ser clasificados como judíos, ¿sí? Entonces, me interesaba ver cómo lo pensaron, qué discusiones había. Un evento de esa naturaleza me permitió entrar un rato a recorrer eso, pero también en las disputas entre las distintas facciones o corrientes políticas ideológicas, cada uno traduciendo autores muy diversos, ¿sí? Autores que no eran religiosos o que sí lo eran, o que eran historiadores, o lo que fuera, y los ponían en circulación dentro de lo que ellos llamaban la calle judía, es decir, el espacio público judío. En ese sentido, esos libros se convertían en judíos, aunque fueran judíos de origen, el escritor lo fuera, etcétera, etcétera. Tenían un rol y tenían una eficacia social, cultural, política dentro de la vida judía. Esa es una entrada, ¿sí? Cómo los propios actores fueron definiéndolo. Pero también yo necesitaba construir recortes, ¿sí? Es decir, bueno, previamente, ¿dónde voy a empezar a mirar? Entonces había distintas maneras. Todo lo que estuviese en Yiddish es un libro judío, fuera el autor judío o no fuese el autor judío. Es decir, había, por ejemplo, libros publicados por el anarquismo que eran traducidos del inglés al yiddish de autores no judíos, pero eran libros judíos en el sentido que entraban a formar parte de un modo de construir política de la vida judía, ¿sí? Un libro en hebreo, por supuesto, lo era. Libros de judíos problematizando temáticas judías, libros editados por editoriales judías, eran libros judíos, ¿sí? En realidad, de alguna manera, traté de definir, de delimitar algo tan difícil de delimitar como es una colectividad judía, a partir de el modo en que se producían, el modo en que circulaban, y también la lengua, que la lengua ya recorta un modo posible de acceso, ¿no? Digo, son dos modos que entré, que yo los voy explicitando a lo largo de la investigación, para que no se confundan, pero que están ahí. Aún así, si uno me pregunta, ¿qué es un libro judío?, no puedo responderle. Yo elegí un modo de entrar posible, pero posiblemente haya otras formas de hacerse esta pregunta y de responderla, ¿no? La otra pregunta era respecto a los mecenas. Publicar libros en la comunidad judía en el periodo que yo analizo, en casi todos los casos era antieconómico, ¿sí? No era un gran negocio. Sí, Manuel Gleiser sí lo hizo muy bien, porque no era solamente un editor de libros judíos, entonces podía darse el lujo de tener colecciones y, digamos, financiarlas, pero en la mayor parte de los casos se necesitaban distintas formas de financiamiento, o sean instituciones que subsidian, AMIA subsidiaba, partidos políticos subsidiaban, o por ejemplo Landmannschaften, esas organizaciones de coterráneos venidos de un mismo lugar, que ponían una cuota, los socios venidos de Lituania, de Varsovia, lo que fuera, para publicar un libro, o directamente de un gran mecenas, ¿sí? De un gran mecenas como fue la colección de Musterberg von der Jiddischer Literatur, que publicó el Ivo, ¿no? Y que estaba Shmuel Rojansky al frente, que estaba en gran parte financiada por un lituano que vivía en Sudáfrica, comerciante de diamantes, judío, que la distancia financiaba. Fascinante la historia, y ahí está la dimensión diaspórica, transnacional, con la que conversamos recién. Creo que son pocos los casos
donde yo pude identificar alguna clase de presión del mecenas o de la institución o del financiador sobre el libro. Eran tan importantes los editores intelectuales de tanta relevancia que de alguna manera ellos tenían bastante poder de decisión, hasta lo que yo pude ver. Tal vez otra investigación puede dar cuenta de otra cosa, pero hasta lo que yo pude ver, Shmuel Rojansky era una figura en sí misma, que tenía una concepción de lo judío, del yiddish, etcétera, que hubiera sido muy difícil imponerle a él algún libro en particular, ¿no? Yo creo que, de vuelta, el dinero estaba mediado por los intelectuales, por los editores, aunque por supuesto había algún grado de negociación ahí. Respecto a la última pregunta, sigo la vida judía hoy más como curioso o como participante que como investigador. Digo, participo, circulo por la vida judía comunitaria de Buenos Aires. Lo primero que hay que decir es que el libro no tiene el mismo relieve en la definición, en las disputas de la vida colectiva judía. El libro ha dejado de tenerlo y en todo caso se ha desplazado el centro hacia el mundo ortodoxo. Para el mundo ortodoxo religioso el libro sí tiene un sentido, pero es un sentido muy distinto quizás al que yo vi, ¿sí? No menos importante, no, digo, es otro, es distinto, tiene su propia importancia, su propio valor. Pero en el mundo laico, por decirlo de algún modo, hoy no tenemos grandes editoriales judías que estén alimentando una identidad a partir del libro judío. No solamente porque existen otras formas de circulación de la palabra impresa, sino porque de alguna manera la disputa en torno a la identidad ha perdido, por muchas razones, digo, que sería largo desarrollar ahora, pero ha perdido la dinámica, la energía, la potencia que podía tener varias décadas atrás, donde valía la pena hacer estas inversiones antieconómicas en pos de construir política, ¿no? Wow, muchas gracias, muchas gracias. Acho que o Flávio, eu não entendi se ele tinha levantado a mão ou se ele estava concordando. Eu estava tentando levantar a mão, mas eu não consegui formular muito bem a questão, e aí eu baixei a mão. Mas eu vou tentar formular uma questão aqui. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu não sou da área de vocês, então foi mais curiosidade mesmo que me trouxe aqui. E eu queria, então, para tentar formular a questão, eu queria contar muito rapidamente uma experiência familiar, né? Que eu, há muitos anos atrás, namorei uma menina que era de origem marroquina, aqui no Rio. E eu entrei, quando comecei a namorá-la, eu entrei num universo completamente diferente do meu, né? Que eu, com muita frequência, nem reconhecia muito como judaico, né? A minha família vem da Bessarabia, o meu círculo de familiares e de relações era desse universo, e quando eu entrei em contato com esse outro universo cultural, eu senti esse estranhamento, né? Então, a minha pergunta é um pouco na direção da pergunta da Marta também. O que caracteriza um livro judaico, uma literatura judaica, se é uma literatura tão diversa, com tantas experiências diferentes, né? Com tantas marcas culturais diversas, né? Se não seria no caso, né, no caso do seu livro, Alejandro, mais preciso, talvez, falar numa literatura ídis ou no livro ídis, que dá mais uma natureza étnica, talvez, a essa produção, do que propriamente judaica, que remete, talvez, não sei, né? Remete, talvez, ao universo religioso, né? Porque é isso, né? Os judeus, eles se expressam em várias línguas diferentes, a partir de tradições culturais muito diferentes. E, pelo que eu entendi, no seu caso, na sua reflexão em relação a Buenos Aires, é basicamente uma comunidade de falantes de ídis, né? Não sei se eu fui muito claro na minha questão, mas era isso que eu queria perguntar. Obrigado. Gracias por la pregunta. ¿Se entiende mi español? Trato de hablar despacio. Habitualmente me acelero y a veces yo no me entiendo, así que estoy tratando de ser lo más claro posible. La respuesta es no, quiero decir. A mí no me interesaba
toda producción. Por eso, en la definición, cuando Marta me pregunta qué es un libro judío, a mí no me interesa definir cuando es escrito por un judío. Yo no dije en ningún momento eso. Si bien en AMIA podrían decir, en la Keilah de Buenos Aires, podrían decir Freud es un autor judío porque es judío, bueno, eso podría ser. Pero a mí personalmente, como sociólogo que estaba mirando esto, no me interesaba esa definición. Digo, porque hay muchos autores judíos que escriben sobre muchas cosas y yo no creo en una esencialización, una esencia judía que se exprese necesariamente en la literatura, en el ensayo, no, ni mucho menos, y yo creo que eso ha ido cambiando en el tiempo y podríamos hablar largo de eso porque me interesa especialmente. A mí me interesaba cómo se construye comunidad a partir de la palabra impresa, o mejor dicho, al revés, invierto la reflexión. ¿Cuál es el lugar que tiene la palabra impresa, especialmente a partir de un soporte particular, de un formato particular que llamamos libro, ¿sí?, en la construcción de una vida comunitaria, en la vida cultural? ¿Sí? Es decir, y en el pueblo judío en particular fue importante porque permitió debates, permitió expresar y plasmar ideas contradictorias, porque la gente escribía mucho y leía mucho. Quizás escribía más de lo que leía, pero eso es otro problema. Pero había una circulación intensa de la palabra impresa. Entonces, el yiddish era una forma de circulación, pero también me interesó, y digo, tal vez más que el yiddish, qué pasa cuando se empieza a traducir y cuando empiezan a escribir en castellano. ¿Sí? ¿Cómo hacen para disputar el interés de muchos jóvenes intelectuales que empiezan a interesarse por un mundo no judío, que ya la lengua no funciona como barrera? El castellano te abre un universo cultural, o el portugués, o el inglés, o el alemán, te abren un universo cultural distinto. Entonces, ¿qué trabajos institucionales, editoriales, políticos se hacen para tratar de capturar la atención y seguir construyendo comunidad a partir del libro? ¿Sí? A veces con éxito y a veces sin éxito. ¿Sí? Entonces, el objeto no era la literatura, que en literatura ni siquiera la narrativa, a mí el género no me interesaba tanto. Hay memorias, hay ensayos políticos, hay crítica literaria, hay literatura, hay yiddish, hay hebreo, hay castellano, hay alemán, hay francés, hay muchas lenguas circulando. El punto era cómo circula, quién lo produce y qué efectos tiene en la vida judía y cómo conecta Buenos Aires con Varsovia, con Vilna, con Nueva York, con Tel Aviv, con Jerusalén, y cómo el libro funciona como un modo de conexión de esos universos y cómo hay actores particulares, traductores, editores, intelectuales, imprenteros, libreros, que permiten esa circulación de este material. De vuelta, las ideas no circulan en el aire, las ideas no circulan en el éter. Y uno, como judío, se define a partir de ciertas ideas que tiene de sí mismo y que tiene una comunidad. Pero para que esas ideas existan, necesitan instituciones, necesitan libros, necesitan gente que las produzca y que las haga circular. Y un poco mi apuesta era tratar de escribir y poner sobre la mesa, mostrar la existencia de estas tramas sociales y esa dinámica social, ¿no? Así que el yiddish es una entrada posible, pero por supuesto no es la única. Una cosa más, y ya dejo la palabra. Fuera de eso, otro tema que a mí me interesa especialmente, y que sí, en parte tiene que ver con lo que preguntabas, tiene que ver con el vínculo entre la cultura judía y la palabra impresa, que es distinto a lo que estoy diciendo, o mejor dicho, lo contiene. Pero uno podría decir, y cito a Philip Roth. Philip Roth decía en unas últimas entrevistas, cuando empecé a enseñar creative writing, escritura creativa, en New Jersey en los años 60, mis mejores alumnos eran judíos. ¿Sí? Decían, mis mejores alumnos eran judíos, etc. Cuando terminé en los 90, los judíos eran de la media, y mejores alumnos eran asiáticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba hasta determinado momento donde podía haber una disposición cultural, unas competencias, unos intereses, una relación con la palabra escrita y con los libros distinta de los judíos, y cómo cierta normalización de los judíos dentro del establishment, dentro de los sectores medios de una sociedad, o si uno podría decir una americanización en el caso de Estados Unidos, hace que ese vínculo empiece a ya no ser el mismo, ¿no? Quiero decir, y eso no tiene necesariamente que ver con la vida comunitaria. Hay otro problema, que es que de la vida judía cultural hace que tengamos
una afinidad electiva, diría Max Weber, con el mundo de la palabra impresa, ¿no? Obrigado. Bom, temos mais 4 perguntas. Eu acho que talvez a gente possa fazer 2 baterias, então faz 2 perguntas, depois mais 2, e aí a gente fecha por hoje. Então a primeira seria o Felipe, que está no chat, e a Lúcia, e depois o Nelson e a Suzana. Então, Felipe, você quer ler sua pergunta? Ou você prefere que eu leia? Fique à vontade, eu mandei por escrito que meu bebê estava chorando, então não estava dando para levantar a mão na hora, mas agora eu posso. Alejandro, eu não formularei uma pergunta específica sobre seu livro, mas que toca bastante a importância do judeu na questão do livro na Argentina, de certa maneira. Eu sei que você tem administrado, gerido, né, a instalação de um Instituto Nacional do Livro na Argentina. Você poderia comentar um pouco sobre as funções, as atribuições dessa instituição, só para a gente fazer uma correlação com o extinto já Instituto Nacional do Livro no Brasil? E a Lúcia pode perguntar. Tá, precisa só ativar o microfone. Isso. Eu faço a pergunta ou ele responde essa? Pode fazer isso? e ele Tá. responde as duas. Isso. Tá. Bom, primeiro, Alejandro, eu li o seu livro em espanhol, eu acho que você veio, acho que em 2017 ou 2018, fez uma palestra. Eu faço um trabalho sobre a imprensa judaica, mas é um periódico específico, mas faço parte de um grupo de imprensa alófona no Brasil, e eu pesquiso a imprensa Yiddish no Brasil, fora o doutorado, né? Então, assim, ler o seu livro foi, assim, apesar de todo mundo estar falando de livro e não de periódico, foi muito esclarecedor, foi interessante, e, assim, uma vez que você fez todo esse mapeamento da questão do livro, da dinâmica da sociedade, dos judeus na Argentina, dos mediadores, né? Não tem nenhuma intenção de fazer isso com relação à imprensa, porque a imprensa na Argentina, na virada do século, é uma coisa interessantíssima, assim, eu que passei na superfície, fiz recentemente um artigo que a revista que eu analiso é uma revista da direita sionista, mas foi uma revista muito importante no Brasil, e ela é a primeira a publicar o relatório Khrushchev do 20º Congresso do Partido Comunista, e aí você vê, assim, a imprensa do mundo inteiro, judaica em Yiddish, a imprensa comunista em Yiddish, assim, as relações, assim, eu acho que, eu não sei o livro, mas que a imprensa ela é transnacional, sim, né? O Leonardo, me desculpe, mas eu acho que tem uma questão de estar conectada com o mundo, né? Porque, inclusive, nessa análise você vê que a imprensa brasileira ignora o fato e a imprensa judaica do mundo inteiro está discutindo, né? Os judeus progressistas e os sionistas estão se degladiando publicamente no mundo todo, assim, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, eu vou fugir um pouco do seu tema, desculpa, de falasse um pouco da imprensa judaica na Argentina, assim, isso não tem, de repente, dá uma vontade de fazer esse mapeamento enorme que vai enriquecer super. É isso, obrigada e parabéns pelo livro em português. Muito obrigado a você, ¿eh? Bueno, respecto al Instituto Nacional del Libro, y esto tiene que ver con lo que preguntaban antes, con lo que preguntaba Flavio. En Argentina, gran parte de la historia editorial no se entiende sin judíos. No se entiende, gran parte del mundo intelectual de Buenos Aires no se explica sin la presencia judía. Que se interesan por la judía o no, bueno, es otra cuestión. ¿Sí? Lo cierto es que uno puede ver, y esto amerita una pregunta, que hay una sobrerepresentación estadística en ciertas áreas. El cine, el psicoanálisis, la edición. Hay áreas donde hay mayor presencia judía proporcional a los que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces acá solamente esa constatación abre un signo de pregunta, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque no es casual que yo, siendo judío, fui uno de los redactores, junto con un colega, Eber Ostrowiecki, del proyecto de ley del Instituto Nacional del Libro, convocado por un diputado judío, Daniel Filmus.
Daniel Filmus, que fue ministro de Educación de Argentina, como diputado, nos convoca a armar un proyecto para pensar un ente a nivel nacional, el Ministerio de Cultura, que promueva y regule la producción de libros en Argentina, ¿no? Quiero decir, uno podría decir azar, casualidad, lo que fuera, pero también uno también podría atribuir esto a una disposición cultural, ¿no? Ahora, acerca del instituto, muy brevemente, es un proyecto que, al igual que hay en otros países, lo que intenta hacer es un ente, una entidad dentro del Ministerio de Cultura que tenga recursos específicos para generar políticas del libro que traten de, primero, hacer el libro más federal, facilitar el acceso, procurar la bibliodiversidad en todo el país, y sobre todo mejorar la presencia del libro argentino en mercados internacionales, que Argentina tuvo un momento de pico, y de ahí en más vino todo en caída, digamos, en caída libre. Argentina ha perdido en mercados externos. Entonces, y de alguna manera yo sigo trabajando en política pública, asesoro al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, en temas del libro. O sea, estoy muy metido, pero el proyecto del Instituto Nacional del Libro tenía una relevancia especial. Podemos hablar largo de eso, ¿no? Porque trabajé mucho en esa dirección. Respecto a la prensa judía, a la imprensa judaica en Argentina, la estudié, pero solamente para entender, porque el libro, la definición del libro, se recorta, se define a partir de otros materiales impresos. Es decir, ¿por qué me preocupo por el libro? Y porque el libro tiene un rol que no tiene la prensa, y la prensa tiene un rol que no tiene el libro. En algunos puntos superponen, en otros no. Digo, el libro tiene una circulación distinta, canales de circulación, la librería tiene otro precio, se guarda en la biblioteca, tiene un valor simbólico distinto, funciona como prestigio. Si alguien plasma una idea en un libro, esa idea, sea la que fuera, se jerarquiza distinta que si solamente está en un artículo de un diario. Al mismo tiempo, el libro no tiene el dinamismo que tiene las revistas, y especialmente la prensa cotidiana. Hay un nivel de debate, de construcción de las ideas que la prensa puede capturar que el libro no, ¿sí? Tienen funciones distintas. Entonces yo, para entender el libro, lo primero que hice fue entender la circulación de la palabra impresa en Argentina, en el mundo judío. Entonces mapeé entre boletines, revistas, periódicos, etcétera, di más o menos que hay 300 y algo a lo largo del siglo XX, hasta por lo menos 1970, 300 y algo formas de la palabra impresa. En Buenos Aires, en las provincias hay más, ¿sí? Pero en Buenos Aires teníamos una exageradísima profusión de formas periódica de imprensa. Yo creo que tuvo un rol fundamental y tiene que ser estudiado. Por supuesto que tiene que ser estudiado, porque parte de lo que yo no puedo explicar lo explica la prensa, ¿sí? Gran parte de lo que no puedo explicar lo explica la prensa. Entre otras cosas, y esto lo encontré en muchos relatos, la importancia que tenía la llegada de un diario, Hamelitz, o el diario tal de tal lado, cómo eso les permitía conectarse con el mundo, pensar. El libro, por supuesto, pero había algo de esa regularidad o no regularidad cuando ese diario no venía, la ansiedad que generaba, ¿sí? O la importancia de Die Presse o Die Zeitung en Argentina. Bueno, yo muy superficialmente lo analicé, solamente para entender que existía. Luego me dediqué al libro. No voy a hacerlo, hasta acá llegué, digamos, no me voy a dedicar a la prensa, porque estoy trabajando hoy ya sobre el tema del libro en general, no solamente judío en Argentina, y en política pública, investigando para trabajar para política pública editorial en Argentina. Y una cosa más antes, esto que mencionaba acerca de Argentina, esta sobrerepresentación estadística, bueno, yo creo que ustedes tienen figuras increíbles, ¿no? Judíos del mundo editorial, fundadores del mundo editorial brasileño, como Jacob Ginsburg y otra gente, ¿no? Muy importante en Brasil, que, en fin, digo, que ameritaría muchos estudios, ¿no? Estas figuras increíbles que tienen en Brasil, y que son muy análogas a las que tenemos en Argentina. Estamos tratando de convencer a algún alumno a hacer una maestría, un doctorado sobre el libro judío en Brasil, alguna cosa. Vamos a ver si tenemos suficiente poder de persuasión.
Então, temos mais duas perguntas. Antes, Alejandro, a Mayra perguntou se ela pode te enviar um e-mail depois pelo o que está no site do IDES. Sí, sí, sí. Yo ahora escribo mi mail, si no, más fácil, escribo mi mail acá en el chat. Pueden escribirme a cualquier mail por esta. Perfeito. Então, o Nelson era o primeiro e depois a Suzana, e fechamos. Legal. Então, Alejandro, nós quando falamos do povo judeu como o povo do livro, devemos lembrar que o livro impresso, que o impresso é alguma coisa datada, né? Tem uma história e que, portanto, esse povo do livro também remete à tradução da manuscrítica, né? Embora não seja objeto da sua pesquisa, mas é uma coisa que tem me interessado, pensar, eu não sei, na Argentina, nesse período que você estudou, e aí eu penso sobretudo no livro religioso, né? Existe no seminário, no seminário teológico latino-americano, ou entre famílias de calígrafos que produzem torás, mezuzás, coisas desse tipo? Es una excelente pregunta y la respuesta es no sé. Dice, hoy en la actualidad imagino que lo tiene que haber, pero de vuelta, como hoy soy apenas un curioso de la vida judía y participante, y participo más por el mundo no ortodoxo, difícilmente podría responderlo. Marta seguramente sabe mucho más sobre el tema que yo y podría dar cuenta de qué está pasando en ese sentido en Buenos Aires e incluso en Brasil. Pero no sabría responder eso, Nelson. Graças. Então, agora a Suzana pode perguntar. Tá desativado, Suzana, o microfone. Olá a todos. Olá, Alejandro. Obrigada por essa palestra. Eu ainda não li o seu livro, então eu não sei se você escreveu sobre isso, mas eu tenho a impressão que você é a pessoa mais apta a responder a essa pergunta, levando em consideração que é um livro judaico-argentino, levando em consideração que o judeu argentino sofreu um trauma terrível com o atentado em Âmia e na embaixada, como isso transformou, como isso refletiu na literatura judaica argentina? Obrigada. Gracias, Susana. A ver, yo creo que está en proceso, quiero decir, rápidamente hemos visto ficciones en televisión, en cine, algunas expresiones donde se reflexiona desde la ficción sobre eso. En literatura hay menos, empieza a haber, y digo, por ejemplo, una figura interesante en ese sentido es Tamara Tenenbaum, que es una joven escritora argentina, muy conocida hoy, joven, debe tener 32 años, cuyo padre muere en el atentado. Ella venía de una familia ortodoxa, la familia se disgrega, se rompe, y ella sale de ortodoxia y estudia filosofía, estudia en Estados Unidos y vuelve, y hoy es una figura importante, donde reflexiona sobre la propia experiencia, ¿no? Doy un ejemplo, un solo ejemplo de cómo muchos años después, muchas décadas después, sigue teniendo efectos y sigue definiendo el modo en que gran parte de los judíos nos pensamos en Buenos Aires. Pero ahora, fuera de la explicitación, que es decir, en el caso de Tamara, eso aparece de manera muy clara porque el padre muere y eso marca su vida. Atraviesa cualquier discusión, cualquier forma de autoconcepción de los judíos, sea en el ensayo o sea en la literatura, aun cuando no esté presente, porque eso redefinió los modos en que nos ubicamos en Argentina. Y paradójicamente, en un punto nos integró más. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una larga historia de injusticias, tiene una larga historia de víctimas sin acceso a la justicia.
víctimas de todo tipo, ¿no? Políticas, de la violencia institucional, etcétera, que no tienen acceso a la justicia, y quienes podían ver a los judíos como el extranjero, como el otro, como el foráneo, de alguna manera los atentados, especialmente el atentado a la AMIA, nos colocó en un lugar de esa larga lista de víctimas de la no justicia y del Estado argentino. Sí, más allá de que el atentado fue cometido por terroristas extranjeros con alguna participación local, lo cierto es que el Estado encubrió y no investigó, ¿sí? Parte de la impunidad con que se manejaron en muchas otras situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un fenómeno muy complejo, pero al mismo tiempo nos separó en el sentido de que uno camina por las calles de Buenos Aires y a la distancia puede encontrar rápidamente, identificar dónde hay una institución judía, porque hay esos bloques de cemento que nos separan la vereda de la institución. Es decir, de alguna manera en la narrativa cotidiana judía, en el modo en que nos pensamos a nosotros mismos y en el que nos relacionamos con los no judíos, en el que nos relacionamos con la política, con el Estado Nacional, hay un antes y un después. Y hay un antes y un después también hacia adentro de la comunidad judía, que todas estas disputas que yo podía narrar, que se dieron de un modo en la década del 40, del 50, esas disputas cambiaron y se volvieron distintas y abiertas al público por las distintas posiciones de los distintos sectores de la comunidad judía respecto a una investigación. Los familiares, ciertos sectores familiares, DAIA, AMIA. La comunidad judía de repente es parte de la agenda nacional, ¿sí? Las disputas internas aparecen en los diarios, somos parte de la vida nacional, buscado o no buscado, ¿no? Entonces, de algún modo, aun cuando no esté explícito en la narrativa, que lo está en algunos casos, como decía antes, creo que no hay forma de pensarse a partir de los distintos efectos que produjo el atentado sobre el lugar que tenemos como judíos en Argentina. No sé si respondo, pero creo que es algo para seguir pensando. Es una complejidad enorme lo que ese atentado generó, más allá, por supuesto, de la tragedia, ¿no? Obrigada. Microfone, Marta. Eu acho que temos que finalizar este evento. Este foi o primeiro evento do segundo semestre, o primeiro evento internacional do segundo semestre organizado pelo CEGI-USP, Centro de Estudos Judaicos da USP. Haverá outros, e acho que foi um evento extremamente interessante para todos os que estamos presentes, para os que saíram e estiveram um bom tempo, como, por exemplo, Emmanuel Kahn. Talvez tenhamos a possibilidade de fazer alguma outra atividade em conjunto para estreitar os laços entre esses dois grandes países que limitam, têm uma fronteira tão grande de limite, mas que se desconhecem tanto. Então, quem sabe possamos criar outros eventos. Agradeço muitíssimo a presença do professor Nelson, do professor Felipe e do Alejandro, e obrigada a todos.